Olá, seja muito bem-vindo ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo, Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo muito especial para bater um papo conosco aqui e conversarmos juntos, pastor Peterson Medeiros. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido. Privilégio imenso poder participar com você e tenho certeza que a conversa será edificante e de grande valia para os ouvintes. Amém. Bênção. Para bastante gente que te conhece, te vê na caminhada, convive contigo, já conhece um pouco da tua história. Mas eu sempre pergunto para o pessoal aqui, como que foi teu processo de conversão? Se você já nasceu dentro de um lar cristão ou depois teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e receber a Cristo, como é que foi o caso da tua experiência de fé? Então, pastor Eliel, bem na verdade eu vim de uma família cristã. Meu pai, pastor Nivaldo Medeiros, Pastor? tem uma grande história, foi um dos auxiliares do pastor Pimentel de Carvalho. Minha mãe, Rosicler Medeiros, uma serva de Deus. Porém, como filho de pastor, eu segui as regras até uns 12 anos. Depois eu percebi que aquilo, muita pressão, E eu tive a infelicidade de sair dos caminhos do Senhor. Bem novo. E aí tive um longo período afastado na juventude. E eu confesso, pastor Eliel, que nas minhas ministrações pouco falo do testemunho. Porque eu entendo que o testemunho ele pode também causar uma edificação para pessoas, mas ele pode causar um transtorno também. Por exemplo, no meu caso, infelizmente, eu fui envolvido com drogas, fui com um mundo obscuro mesmo. E às vezes você dando um testemunho na igreja, tem muitos adolescentes que almejam pregar o evangelho. E muitos adolescentes escutando esses testemunhos, eles podem imaginar assim, será que eu tenho que criar uma história lá no mundo para poder estar pregando também? Será que eu tenho que criar algo lá fora para ter um testemunho impressionante, para ter algo chamativo? Então, nas minhas ministrações, raramente eu vou falar do meu testemunho. Não creio que é edificação. Mas, como o senhor me perguntou, a gente esteve alguns anos, há 10 anos aproximadamente, né, nesse mundo terrível. Eu tenho 3 experiências, assim, bem marcantes antes da minha conversão. Teve umas circunstâncias que eu fui num show de rock, que era o que eu gostava daquilo, né? Aquele rock and roll pesado, aquele dos piores mesmo. E fui num show daquele, era cabeludão, gostava daquelas roupas cheio de caveira, de demônio, aquele estilo, né? E aí eu fui nesse show de rock, embriagado, daquele jeito. E no momento daquele show, não vou mencionar o nome da banda, mas a multidão começou a gritar o nome de Lúcifer. Pensa uma multidão gritando, fazendo um coro, gritando o nome de Lúcifer. E eu ali, naquele momento, falei, eu não vou gritar o nome desses... Não vou gritar, não vou gritar com a manada, né? E eu coloquei na minha mente o nome de Jesus. Mas havia muito tempo que eu não orava, que eu não buscava a Deus. Mas na minha mente eu falei, não, eu não vou gritar o nome dele. Aí, se recusou. Com meus amigos que estavam gritando o nome também, eu era mais uma forma de provocação com eles. Eu comecei a gritar o nome de Jesus. Então você imagina, uma multidão gritando o nome de Lúcifer e eu gritando o nome de Jesus. Mas de repente eu percebi que aquilo que era uma brincadeira para mim, eu vi que Deus levou a sério. Porque do nada, pastor Eliel, me veio o sentimento de cair em si, como filho pródigo. E caiu em si. E de repente eu caí em si. Eu comecei a olhar para minha roupa, comecei a me sentir um mal-estar. O efeito da bebida, da droga, sumiu. Lá no meio daquele show, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na vida. E eu percebi, aqui não é meu lugar. Comecei a sentir nojo do meu cabelo, da minha roupa. E show é aquela multidão, né? Eu me desvirtuei dos meus amigos, fui andando no meio da multidão, fui andando. De repente eu me perdi deles. Isso eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos. Me perdi dos camaradas. E eu falei assim, como é que eu vou embora agora para casa? Era um show na Pedreira, Paulo Leminski. Como é que eu vou embora? Tinha 16 para 17 anos. Falei, se eu ir embora daqui,
É assalto na certa. Porque tem o povo que entra no show, tem o povo que fica em volta do show. Eu falei, sem dinheiro pra voltar. Rapaz. As caronas meus amigos que era minha carona, eu me perdi deles. Em multidão, você não se acha mais. Uhum. Eu falei, como é que eu volto agora? E eu fiz uma oração lá naquele show. Eu falei, Deus, eu quero ir embora desse lugar, porque eu tava passando, me deu um mal-estar, eu caí em si. Eu A vi partir que ali do não momento era que você meu gritou lugar. o nome de Jesus, já deu certo. Me veio um estralar, uma coisa assim, inexplicável. Parece que a consciência abre, né? Uhum. E então eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, me tira desse lugar, eu quero ir embora. Mas eu tô sem dinheiro pra voltar. Ir a pé não vai dar certo, porque é perigoso nesse momento ali, não tem como. Comecei a orar a Deus, falei, Deus, quero ir embora daqui. E do nada eu encontrei uma outra pessoa aleatória que eu conhecia. Essa pessoa chegou, rapaz, você tá aí? Eu tô indo embora. Aí eu falei, você tá indo embora. Cara, então me dá uma carona. Vamos embora. Ali eu percebi que Deus existe. Uhum. Que existiu algo sobrenatural da parte do Senhor, me tirando daquele lugar. Olha Porque que coisa. realmente não era o meu ambiente. Uhum. Não era o meu lugar. Mas eu confesso que também não foi o suficiente. Eu tive uma primeira experiência com Deus, embora meu pai pastor, minha mãe obreira, eu totalmente longe, totalmente afastado. Nem frequentar, assim, ocasionalmente, não... Então, filho de pastor é aquela coisa, até serve a dica aqui, né? Que por um tempo, se a gente não for orientado o que representa o evangelho, ainda mais naquela época, né? Que era tudo muito, muito rígido, muito... Então, se a gente não entender o que é o evangelho mesmo, aquilo ali vira uma mera obrigação. Uhum. Então, da minha infância inteira, eu ia na igreja por obrigação. Ah, meu pai vai, E Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Então, quando eu cheguei uns 12, 13 anos, eu queria uma resistência terrível com a igreja. Uhum. Com os crentes, tinha uma resistência terrível. Não, me afastava, não queria aproximação, não queria... E isso aconteceu. Aí eu tive essa experiência que eu te falei, nesse show de rock. Aí teve alguns longos anos, né, nesse mundo. Eu tive eu falei de 3 experiências. Eu tive uma outra experiência que foi num estádio de futebol. Eu gostava de estar envolvido com torcida e tal. Sabia cantar tudo aqueles poemas bonitos, né? Uhum. Que se cantam nas torcidas. E nunca fui associado, mas eu gostava de estar no fervo ali, Aquele né? calor do ambiente. Aquele fervo. E também lá eu tive uma experiência com Deus. Do nada, assim. O mesmo sentimento que eu tive lá, eu tive ali de perceber que não era o meu ambiente. Eu percebi, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô gritando? O que eu tô falando? Isso aqui não é o meu ambiente. Uhum. Eu creio assim que nada contra quem vá, quem participe, desde que haja uma moderação, né? Mas na minha vida era uma idolatria, era um ídolo aquilo, Uhum. tava disposto a apanhar e a bater pelo Tinha clube. ganhado o coração. É uma idolatria, um ídolo. E aí eu percebi que também não era meu ambiente. E aí deu o primeiro tempo, no intervalo do segundo tempo eu fui embora. Tipo, não esperei o jogo terminar. Uhum. Então me incomodou aquilo, a mesma coisa. Fui embora de um ambiente que eu não pertencia àquele ambiente. Mas a minha relutância, a minha dificuldade de se firmar, né? Então, por alguns anos da minha vida, pastor Eliel, eu ia para o culto, mas ia para o mundo também. Fiquei naquela luta. Uhum. Igreja, mundo. E o coração dividido não permanece, né? E teve uma situação, essa foi a mais marcante, que eu usei tanta droga. Eu tô falando isso, eu sei que muita gente vai achar surpresa, porque eu não conto esse testemunho, mas usava drogas pesadas, assim. Eu usei tanto que quando acabou, bate a fissura, né? Bate a fissura, você quer mais, você quer... Abstinência. E dei uma síndrome do pânico, que você acha que tá todo mundo te perseguindo, todo mundo tá atrás de você, e eu fui indo, fui me escondendo, fui pulando muros e não sei o quê. Quando eu vi, eu estava na beira de uma valeta, na beira de um esgoto, literalmente na beira de um esgoto. E quando eu estive naquele momento, caí em si novamente, pela terceira vez.
me veio um estralar, sumiu o efeito de tudo. Eu comecei todo sujo, lameado. E lá na beira daquele esgoto, eu falei, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Transforma meu coração. Eu não suporto mais isso. E hoje eu glorifico a Deus, porque os meus pés, que um dia estiveram num lugar tão sujo, hoje estão nos púlpitos, estão nas igrejas mencionando a palavra de Deus. Uhum. Então, aquele texto que fala em Salmos, né? Aqueles Salmos que diz que e tirarei do charco de lodo e colocarei entre os príncipes. Realmente isso aconteceu na minha vida. Eu falo isso, Eliel, até para que muitas mães, muitos pais que estão nos ouvindo possam entender que há uma esperança. Há um Deus que verdadeiramente transforma, restaura, muda a metanoia, né? Metanoia, transformação de mente, transformação de caráter. Então eu tive essas 3 experiências e aí entendi realmente o propósito de Deus na minha vida. Amém. Aí num culto da Umadepar, no templo sede da Assembleia de Deus de Curitiba, devido à insistência da minha mãe, eu fui nesse culto. E o pastor, saudoso pastor Luiz Antônio, do Rio Grande do Sul, que veio a falecer num acidente, estava ministrando. E ali eu entendi que Deus realmente existe, que Deus fala com a pessoa, que Deus transforma a pessoa. Aí eu tive uma experiência dentro da igreja, mas as minhas primeiras experiências foram fora da igreja. Daí ali eu entreguei minha vida a Cristo e foi um processo, né? Foi um processo também. Mas hoje glorifico a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, hoje eu entendo quando às vezes mães, pais solicitam a nossa ajuda. Meu filho caiu. Meu filho, eu tô largando mão do meu parente, tô largando mão do meu filho. O meu conselho é sempre, vamos lutar mais um pouco. Não desiste, não. Vamos lá, porque Deus transforma e transforma de fato. E Deus transforma de fato. Então, antes da minha conversão, minha experiência é essa, pastor. E com o tempo, um fator muito importante que aconteceu também foi eu ter trabalhado no hospital evangélico. Ali foi um divisor de águas também. Comecei a trabalhar no setor do pronto-socorro como segurança. Nesse período que você ainda não estava... Pastor Eliel, eu fiquei assim 1 ano, 2 anos numa luta muito ferrenha. Como eu disse pro senhor, eu ia pra igreja, ia pro mundo. Ia pra igreja, fiquei naquela guerra, naquela luta. Eu não tive uma conversão. Agora sim, estou firme com o Senhor. Uma virada de chave. Foi um processo. Eu acho que conhecereis a verdade vos libertará. E para você conhecer a verdade é um processo. Então, às vezes, muita gente fala assim, eu não vou entregar a minha vida a Cristo porque eu não estou pronto. E a gente nunca está. A gente tem que dar o primeiro passo. Por mais que às vezes você retroceda, mas lute, guerreie, dê mais um passo, vai avante, né? Lute com a carne, que o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te dá a graça, a unção necessária para vencer a si mesmo, para vencer as compulsões, vencer a ira, vencer a natureza humana. Então, no hospital evangélico foi um fator assim essencial na minha vida, porque ali você lida com a vida e a morte, né? Alegria, tristeza, tragédias. Então ali eu percebi que os mandamentos da Bíblia não é um acumulado de regras. Porque antes de ter um encontro com Cristo, a gente tem aquela visão assim, não posso beber, não posso fumar, não posso me divertir. Deus está me privando de coisas boas que o mundo tem para me oferecer. A partir do momento que você enxerga o Evangelho como mandamentos de sabedoria para que você tenha uma vida de qualidade. Eu sempre costumo dizer, pastor Eliel, que o Evangelho, os mandamentos da Bíblia, são placas na estrada. Na estrada você está fazendo uma viagem, vai ter placas, né? Não ultrapasse. 80 km por hora. Cuidado, curva perigosa. Então o motorista, ele tem um livre-arbítrio. Se está falando para não ultrapassar, e o motorista vai arriscar, ele pode ter consequências. E até mesmo irreversíveis, trágicas. Tá negligenciando a advertência clara ali, né? Exato, né? Então, a partir do momento que existe uma placa te orientando, é para quê? É para que você chegue no destino em segurança.
E eu comecei a enxergar a Bíblia dessa forma. Não é um acumulado de regras e mandamentos. É sabedoria divina para que você chegue em segurança. Então, se a Bíblia fala, não vos embriaguei-vos com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, é porque no hospital, verdadeiramente, eu via isso aí diariamente. Uhum. O camarada se embriaga, vai ter briga, vai ter acidente e vai parar no hospital. Eu costumo dizer que o pecado sempre te leva a lugares a qual você nunca gostaria de estar, né? Ou na cadeia, ou no cemitério, ou no hospital. Então, no hospital eu percebi isso, por exemplo, doenças psicossomáticas, né? Quando Jesus nos orienta, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldizem, né? Mateus 5, 44. A gente olha aquele versículo e acha loucura. Como assim? Jesus está dizendo para mim amar o meu inimigo, para fazer bem aquele que está me prejudicando. Parece um contrassenso, né? Não tem como. Não tem lógica humana, não tem lógica. Mas se você analisar friamente, Jesus está dizendo isso para que a gente tenha qualidade de vida e tenha saúde. Porque a pessoa que guarda rancor, guarda mágoa, guarda ressentimentos contra alguém, aquilo corrói. E aquilo que é emocional vai refletir no físico, né? Por isso, doenças psicossomáticas. Vai refletir no soma, né? Começa na psique e termina no soma. Então, eu vi muitas enfermidades, não todas, lógico que eu não posso ser incoerente de dizer que todas as enfermidades, não. Mas muitas enfermidades são mandamentos bíblicos quebrados. Então, se Jesus está dizendo, ame, perdoe, é porque ele quer te dar qualidade de vida. É para que isso não gere enfermidades futuramente. Eu costumo dizer que muitos atestados de óbito, não todos, repito, não todos, mas muitos atestados de óbito, se um médico conhecesse profundamente o dia a dia do seu paciente, muitos atestados de óbito não seriam AVC, né, acidente vascular cerebral, ou parada cardiorrespiratória. Mas se o médico conhecesse o dia a dia do seu paciente, muitos atestados de óbito seria raiva, amargura. O que levou esse paciente ao óbito? Foi rancor. Porque foram estes sentimentos que levaram essa pessoa a contrair uma enfermidade e essa enfermidade levou a pessoa ao óbito. Então, os mandamentos da Bíblia é sabedoria para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida, ter saúde e ter uma vida digna. É verdade. É interessante porque são muito mais um caminho para o coração de Deus do que necessariamente um checklist, né? Parece que a ideia é, não, vou cumprindo aqui e tal. Exato. E falando isso até se faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus 5, a partir do 21 ele aprofunda, né? No 20 ele disse, a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Mas o que é exceder em muito, né? Aí ele demonstra que o assassinato começa na ira, o adultério começa na cobiça, né? Um pensamento, Exatamente. E aí no final das contas, não é um Deus que simplesmente assim, ele tá... eu quero que faça do meu jeito, né? Ele tá dizendo, claro, eu sou Deus, eu sei o jeito que isso deve acontecer, só que eu tô preservando vocês. E essa palavra tua, né? É um Deus que nos quer vivendo a vida em abundância, mas de acordo com aquela palavra dele. Né? Muito bom. E Jesus sempre vai na raiz do problema, né? Ele não deixa que o fato seja consumado para ser pecado, né? Quer dizer, se você cobiçar, né? Se você... Na essência. Quer dizer, ele vai na raiz do problema, não deixa acontecer. Basta você ter a intenção, porque é ali que começa. Né? Não é um paliativo, né? É um direto na fonte do problema. Não é dar um paracetamol para quem tá com câncer. Vou tratar o câncer diretamente. Né? Muito bom. E aí, a partir desse momento, você tá trabalhando no hospital evangélico então, e tá nesse processo de transformação. Porque ali você percebe os pacientes... entre a vida e a morte, você acaba... E quem trabalha em setor de saúde é dois extremos, né? Ou ele fica mais frio do que porque aí nada mais te abala, né? Você vê criança, o hospital evangélico até hoje é referência de queimados, né? Então você vê criança, você vê muitas tragédias, né? Diariamente. Então ou você fica mais frio, ou você amolece o coração de fato. Ou você amolece. E eu sempre fui uma pessoa muito fria, muito, né? E uma das experiências que eu tive com Deus, nesse culto da Umadepar,
foi o seguinte: eu estava orando a Deus no meu particular, falando: Senhor, transforma meu coração. Eu sou uma pessoa, não me emociono, sabe? Aquela pessoa rígida, fria, não chora, não ri. Eu até tinha dificuldade de ter namorados, por isso não tinha sentimentos, não tinha, né? Uma pessoa muito fria. E comecei a orar a Deus: Senhor, muda meu coração, muda meu coração, muda meu coração. No meu particular. Aí, na época, o coordenador da Umadepar, se eu não me engano, era o pastor Jean Porto. E o pastor Jean Porto, direcionado pelo Espírito Santo, desceu lá do púlpito, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: Deus está mudando o seu coração, assim como pediste. E falou algo, aprofundou a profecia, né? Então eu não tinha comentado com ninguém, eu não tinha falado com ninguém. Uma oração tua com E Deus. assim, no particular, no secreto. Ali eu percebi: não, Deus verdadeiramente existe. E ele falou comigo. E então ali começou algo novo, né? Lógico que teve as experiências fora, né? Mas dentro da igreja, isso é algo muito marcante na minha vida. Eu falei: poxa, Deus falou algo oculto, profundo, escondido, né? E realmente Deus mudou meu coração a partir daquele momento, né? Lógico que é um processo. E aí dentro do hospital comecei a fazer um evangelismo lá dentro mesmo. Porque daí a empolgação foi tão grande, a experiência com Deus é tão grande que você quer compartilhar com outros aquilo. E ainda mais num ambiente daquele que era de sofrimento, de dor, de luto. E eu comecei a evangelizar lá, mesmo não tendo conhecimento nenhum, né? E mais a empolgação, mais a alegria. E entrava quarto por quarto, falando do evangelho para os pacientes que estavam ali internados. Aí, por algumas vezes, ministramos num culto na capelania do Hospital Evangélico. Então, convidávamos os funcionários. Esse era para os funcionários mesmo. Porque o trabalho, a capelania no hospital, foca-se muito nos pacientes e acaba se esquecendo dos funcionários, que estão, às vezes, sobrecarregados ao extremo. Então, a gente começou a fazer um trabalho com os funcionários também. E, pastor, comentando aqui, me veio um fato muito curioso. Que uma certa ocasião, além de ser convidado, eu comecei a dirigir, por um período posterior, esse culto na capelania do hospital. E teve uma ocasião, pastor Eliel, que eu convidei muita gente para ir nesse culto. Fizemos os folhetinhos, né? Imprimimos os folhetinhos de convite. E convite para muita gente. Convidamos bastante. Sabe quantas pessoas foram no culto? Nenhuma. Meu Deus. Nenhuma. Aí eu entrei, levei aquele choque, né? Falei: poxa, será que nem vai vir ninguém? Entrei na capelania do hospital, ao lado da UTI ali. E falei assim: Senhor, vou embora, né? Orei e falei: vou embora, já que não apareceu ninguém. E me veio um pensamento, ao qual eu atribuo a direção de Deus. Falei: volte, vai ter o culto. Haja como se esse auditório estivesse lotado. E eu praticamente não, foi literalmente, preguei para as cadeiras. Não chegou ninguém. Não chegou ninguém. Parecia um louco lá falando com as cadeiras. E quem conhece ali a capelania do Hospital Evangélico sabe que do lado é a UTI geral. Então, em horário de visita, as pessoas passam ali na frente, né? Ou esperam ali na frente. E eles passam, eu lembro que passava algumas pessoas, olhava assim. Acontecendo com e esse eu moço. pregando com as cadeiras, né? Literalmente. Mas passado alguns anos, eu fui convidado para pregar na sede da Assembleia de Deus, da cidade de Joinville. Templo lindo, um dos maiores do sul do Brasil. E realmente num domingo à noite estava repleto. E o Espírito Santo me fez lembrar daquele dia. Eu retornei assim, sabe quando vem um flash na sua mente? Vem a imagem na sua mente. E antes de assumir a tribuna, me veio assim, essa imagem. Lá de anos, lá no início, eu pregando para as cadeiras. E me veio um pensamento, não é algo que você elabora para pensar, raciocina. Parece que é um pensamento embutido na sua mente. Me veio a seguinte frase no meu pensamento: aquele dia você estava pregando para as cadeiras e não tinha público. Hoje você está pregando para um bom número de público, né? E está faltando cadeiras. Então, até deixo a dica aqui para os futuros pregadores nunca desistirem.
Deus vai lhe provar. Uhum. Deus vai te colocar em lugares que para testar onde está o seu coração. Então, essa experiência foi bem marcante, assim, porque eu tive a experiência de pregar para ninguém, pregar ali mencionando e citando versículo e tal, e pregando como se tivesse... Porque quando você prega, por mais que seja por pouco número de pessoas, como se houvesse uma multidão, você está atraindo essa multidão. Um dia, né? Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Uma coisa que eu sempre fiz é nunca menosprezar público. Tem vezes que eu prego para 5, 10 crentes. E eu prego com o mesmo entusiasmo, com o mesmo vigor, como se estivesse num templo lotado. Uhum. Porque desta forma você chegará até lá. O próprio Deus vai te proporcionar isso. Então não deixar se abater. Poxa, eu vou pregar lá longe, vai ter 5 pessoas. Mas pregue como se houvesse uma multidão. Porque dessa forma a multidão chegará. Amém. E é uma forma de Deus treinar o coração e até regular as motivações, né? Exato. Se você consegue pregar para 5 ou 10, se tiver que pregar para uma multidão, não, o coração, a essência de querer realmente transmitir algo de Deus para aquelas pessoas é o que importa, né? Que pensa. E como é que surge nesse cenário, assim, um pouquinho da tua trajetória ministerial, né? Você começa a retornar para a vida da igreja, enfim, como é que surge o Peterson como alguém que está se envolvendo agora nos ministérios da igreja? Quando que isso acontece? Ok. Então, como eu disse, comecei o evangelismo no hospital, né? No hospital, ali começou o ministério. E aí, a gente conheceu um grupo lá da Vilas Oficinas, de alguns amigos, que faziam um evangelismo na madrugada. Evangelismo na madrugada. E saíamos no centro de Curitiba, nos becos. Então, eu costumo dizer que o meu ministério não começou no púlpito. Não começou no púlpito. O púlpito é uma consequência, né? É a paixão pelas almas, paixão pela chamada, a direção, né? Então, começamos lá a entregar folheto. E era um evangelismo agressivo, assim, não era apenas um folheto, e Jesus te ama. A gente ia lá, conversava com os camaradas, na frente das discotecas, com os moradores de rua, com os, né? Aquela região central de Curitiba nas madrugadas. Quem conhece sabe que é meio tenso. Não era só cumprir tabela, era intencional mesmo. Não era só entregar sopa aí. A gente sentava do lado deles e conversava, gastava tempo. Era um evangelismo bem agressivo, digamos assim, né? E ali foi grandes experiências. Foi tipo, muitas pessoas, assim, que foram impactadas, assim, com aquele trabalho. E a gente também foi impactado com aquele trabalho. Foi algo marcante. E então, os convites começaram a surgir, né? Algumas pessoas viram em nós uma chamada, começaram a nos dar algumas oportunidades, né? Então, louvo a Deus por muitos pastores que acreditaram na nossa chamada. E se eu citar o nome de uns aqui, esquecer de outros vai ficar ruim. Mas muitos amigos, muitas pessoas que começaram a nos indicar, né? Começaram a mencionar nosso nome e tal. E aí começamos a ministrar na igreja. Mas o ministério não começou ali. Fiquei um bom tempo na portaria da igreja, no Templo Sede de Curitiba, num culto chamado Almoço com Deus. O pastor Arlindo Santana dirigia lá, a gente auxiliou ele, aprendemos muito com ele também. Estivemos ali nesse culto, foi um aprendizado bem interessante, né, na portaria, recepcionando. Foi uma consequência, né? E nesse período eu trabalhava e pregava, né? Trabalhava de manhã e à tarde e pregava à noite. E aqui vale até a dica, né, pastor Eliel? A itinerância, às vezes, a pessoa vai muito na empolgação, né? Já abandona tudo e... Não, calma, Deus vai dar os sinais. Deus vai revelar passo após passo. Por alguns anos eu pregava e trabalhava, pregava. Só que as coisas foram se afunilando. Aí eu comecei a entender que Deus estava me chamando exclusivamente para essa obra, para essa caminhada na itinerância. Não foi algo assim, Deus está me chamando, eu vou e vamos embora. Não, tem que ser planejado. Tem que ter pessoas te aconselhando, te orientando. E aí chegou um momento que eu entendi que era o momento
de viver exclusivamente. Eu costumo dizer que não é viver da obra, mas é viver para a obra. Uhum. Há uma diferença bem grande disso. Então, aí, verdadeiramente, o próprio Deus começou a dar os sinais, o próprio Deus começou a abrir as portas, que eu jamais imaginava estar. Estados, cidades que eu jamais imaginava pregar. O próprio Deus, né? Sem forçar, sem manipular, E eu percebi, assim, que eu dei o passo certo. Faria tudo de novo. Uhum. Né? Faria tudo de novo. Foram anos de desafios, porque por aproximadamente 14 anos nós fizemos a obra, eu e minha esposa. Aí eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. Eu e minha esposa fizemos a obra de ônibus. Andávamos de todos os cantos da cidade. Esses tempos eu estava olhando o mapa da URBS e eu percebi que eu conheço todos os terminais de Curitiba e região metropolitana. Já passou por eles algumas vezes. Eu não sei se isso é motivo de alegria ou de tristeza, mas conheço todos os terminais de Curitiba e região metropolitana. E fazendo a obra. Uhum. Né? Surgiu uma agenda lá do outro lado da cidade. Vamos lá, sem medir esforços. E minha esposa me acompanhando. Uhum. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ter cicatrizes, né? Que tem muitos heróis que têm medalhas e não têm cicatrizes. Eu percebo que cicatrizes valem mais do que medalhas, né? Você tem que ter uma história. Então, durante esses anos, pastor, a gente enfrentou muitas barreiras. Muitas barreiras, assim. De ter o compromisso 7 horas da noite, num domingo, mas para chegar nesse horário, você tinha que sair 2:30 da tarde. Meu Deus. Porque você desce num terminal, pega um outro ônibus, vai... As conexões, com as conexões, para você chegar até lá. E daí, durante esse período, você já chegava cansado, exausto para pregar. Só pelo trajeto já era pesado. Eu pegava o ônibus com torcida organizada. Meu Deus. Gritando. Uma vez eu fui pregar num lugar que tinha uma galera meio estranha dentro do ônibus. Eles começaram a fumar maconha dentro do ônibus. Uhum. E aquilo impregnou no terno, né? Meu Deus. Aquela fumaça impregnou no terno, assim. E aí, quem que fala alguma coisa, né? Uns 20 cidadãos dentro do ônibus. Falei, vambora, né? Só que eu cheguei na igreja, já me antecipei, né? Falei, pastor, tinha uma galera meio estranha dentro do busão aí, dentro do ônibus. E por isso tá esse cheiro no meu paletó. Daí o pastor, não, fica tranquilo, aqui é assim mesmo. Nós estamos acostumados com esse ambiente. Vambora. Mas tem um texto que Paulo utiliza a palavra perigo por 8 vezes, né? Uhum. Corri perigo em naufrágios, corri perigo de falsos irmãos, corri perigo de salteadores. Ele utiliza 8 vezes a palavra perigo. 2 Coríntios, né? Exato, eu não me recordo de memória o versículo, o texto, mas é 2 Coríntios, né? E verdadeiramente fazer a obra é você correr perigo. É você realmente, você está disposto, né? A ir em lugares que poucos querem ir, a enfrentar perigo de noturno. Enfim, a obra é pra gente corajosa. É gente corajosa, porque Deus vai te levar em lugares que talvez você não gostaria de estar, mas Deus te levará naquele lugar porque existe um propósito, né? E o mais gratificante de tudo isso é você poder retornar nesses lugares e encontrar pessoas, falar, rapaz, foi na tua mensagem que eu aceitei a Cristo. E ele menciona detalhes da mensagem que nem você lembra mais. Mas para ele ficou marcado. Marcou. Então isso é gratificante. Isso é recompensador para que a gente continue. Então vale a pena você atender esse chamado. É um chamado específico. É maravilhoso. É doloroso, porque vai ter circunstâncias, como nós já mencionamos, né? Deus vai lhe provar para ver onde está o seu coração, mas é recompensador. E vai produzir frutos, né? Sim. Eu até estava conversando com alguém esses dias atrás sobre a função do itinerante e do pastor local, né?
Porque na mente, às vezes, de algum pastor local, ele pensa, poxa, parece que toda a moral vai pro itinerante, né? Porque ele vem, geralmente ele vem no momento do congresso, enfim, e traz aquela mensagem, impacta. Mas é eu que tenho que ficar aqui no dia a dia e me ver ao coração a seguinte palavra. Às vezes Deus vai usar o ministério do itinerante para ser aquele ponto de inflexão na vida daquela pessoa. É o momento chave, onde Deus, através da vida do itinerante, do ministério que Deus tem dado para ele, daquela palavra que, como você falou agora, vai ficar cravada no coração dele, vai dizer, é para você. Esse é o teu momento. Só que o pastor local não está escanteado. É ele que vai continuar o processo que Deus usou o itinerante para iniciar na vida daquela pessoa. Então Paulo não é uma... planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? São dois trabalhando para o mesmo propósito, que é alcançar aquele coração para Cristo, né? São chamadas específicas, né? Que estamos trabalhando para o mesmo reino, né? Não tem uma chamada, talvez seja mais árdua, né? Que seja mais, que você vivenciar o dia a dia, né? Com as pessoas, você tratar com famílias. É um outro desafio. O desafio do itinerante já é a distância, ficar longe da família, às vezes, né? Hoje eu não faço mais essas viagens, né? Hoje eu faço mais esses bate e volta, mas já teve períodos assim que a gente ficou bastante tempo longe de casa, né? Lógico, sempre com prudência, né? O bastante tempo que eu falo é 10, 15 dias no máximo, né? Acho que passou disso também, tem que rever algumas coisas, né? Então, mas não assim... Não tá tão saudável, né? Exato. Mas assim, são desafios, né? O desafio financeiro, que é você depender de Deus. Isso pesa também na caminhada do itinerante. Hoje já não, porque a vida vai te ensinando, né? A vida vai te ensinando a fazer uma logística, a fazer um planejamento. Mas no início, você aprende com os erros, né? Por exemplo, eu já dormi em rodoviária desnecessário, por falta de um cálculo, né? De fazer um cálculo, não, desço aqui, esse horário tem um ônibus que possa me levar lá e tal. Um planejamento evita muita coisa, né? Mas coisa foi diversa. Algo que você aprendeu ao longo do processo. Na prática, né? De você chegar na rodoviária, agora eu pego o ônibus aqui e vou chegar até o meu destino. Aí chegar ali, não, esse ônibus aqui é só amanhã. E tem que dormir, né? E tem que ficar por ali mesmo. Então, hoje, lógico, hoje tá muito mais fácil, né? Você tem acesso, hoje no celular você já se programa tudo, você já... O Uber, a tecnologia melhorou, facilitou demais não tá refém a jornada. Mas, há um tempo atrás, você ia na empolgação e passava alguns apuros. Deve ter alguém aqui que está se perguntando quanto tempo, né, já faz desde esse início do Ministério Itinerante até agora? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Lógico que os primeiros anos, né, são poucas oportunidades, né, os primeiros anos, né? E a caminhada vai em ascensão, né? Vai em crescimento, mas... No início é bem desafiador, né? É bem desafiador. E pelo recorte que você colocou aqui, então, a maior parte desse tempo, desde que você agora tem um encontro pessoal com Jesus, é já nessa caminhada de pregação, seja lá na cidade, ou seja nos púlpitos, de pregação em todo esse período de itinerância? Então, eu comecei muito cedo, pra falar a verdade, né? Porque eu tive esse encontro com Deus, esse impacto com Deus. Já comecei a evangelizar no hospital. E já também comecei a dirigir um culto. E sabe, foi muito intenso, assim, o início. Foi muito intenso e muito rápido. E os convites já começaram a surgir e mergulhei de cabeça. Né? Lógico que tem aquele período, né? Como todo mundo passa, justamente para ver aonde está o seu coração. Tem um período que realmente você está sem agenda, você não tem onde pregar e tal. Para ver se você permanecerá firme, se você está com essa meta mesmo, né? Se você absorveu realmente a chamada de Deus, ou você está apenas como um aventureiro, né? Ah, não deu certo, então tchau. E não é assim. Eu acho que, no meu caso... Eu entendi a chamada de Deus, é isso que o Senhor quer pra mim, é isso. Então, é isso que farei com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, com toda a minha dedicação. Viver intensamente isso, né?
Não foi uma opção assim, tipo, se der certo eu recuo. Com plano B ali. É exato. Tipo, não havia plano B. Abraçou e É isso, Senhor. Ok. Lógico que eu sempre trabalhei também, sempre tive uma reserva, né? A gente... São fases, né? Há aquela fase que realmente você está no início e realmente não tem recursos. Mas o que eu costumo dizer é que com planejamento você evita muito sofrimento. A coisa quando é planejada, quando você faz uma logística, quando flui, é bem melhor. Entendi. É bem mais fácil. E uma pergunta também que eu acho que muita gente se faz, teve muita objeção quanto a viver esse ministério? Sim. Porque eu acho que na mente de muitas pessoas fica se perguntando, puxa, mas aí como é que vai fazer, né? As preocupações humanas mesmo, Sim. naturais. Mas teve muita objeção no teu caso? Sim, né? E faz parte, né? Faz parte. Tem que ter, né? Tem que ter, porque isso vai te moldando. Isso vai te instruindo. As objeções é porque realmente eu conheço hoje, são amigos meus, mas eu conheço pastores que não podem nem ouvir a palavra itinerante, né? Já vem um rótulo, né? Falou itinerante, já é rótulo. Às vezes por maus exemplos também, né? Maus exemplos, enfim. Mas hoje eu percebo que depois que vem a consolidar, né? Que vem a concretizar realmente, facilita, mas as objeções são muitas. Por parte de família, até que não. O meu sogro e minha sogra são grandes incentivadores. São pessoas que até hoje me incentivam, me animam, me ajudam, né? Em orientações enfim, meu sogro e minha sogra são pessoas fenomenais que eu já conhecia minha esposa exercendo o ministério, né? Então, por parte de família, nunca tive essa resistência, né? Porque a ideia é que o cara não quer trabalhar, o cara quer ficar pregando de igreja em igreja. E na realidade não é isso. É totalmente ao contrário disso. É você abrir eu sempre tive carteira assinada, sempre trabalhei. Não foi um escape. É uma chamada mesmo. É Deus falando assim, eu te quero para isso. A função que eu tenho para você é isso. Lógico que eu entendo que tem um prazo de validade, né? Tem um período, né? As coisas vão mudando, Mas hoje eu costumo dizer que eu tenho gás ainda para levar esse ministério um pouco mais adiante. E sou feliz por isso. Feliz por isso. E é interessante você dizer isso porque alguém pode pensar, mas é mais fácil. Não, eu não penso pelo menos que seja tão mais fácil, porque seria mais fácil você trabalhar, por assim dizer, um CLT e saber o que você vai ganhar no final do mês. Agora, nesse caso, é um trabalho no coração. Porque eu preciso confiar que o Deus que me deu a chamada é o mesmo Deus que vai me suprir, né? Eu acho que é o mesmo exemplo do Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem um mapinha, senhor? Vai mandar para mim o link do Google Maps aqui? Para saber para onde... Não, eu vou te mostrar. Ao longo do caminho isso vai ficando claro. Então, na realidade... pode parecer que é fácil, mas na prática não. É um exercício de fé constante, tanto de acreditar nesse chamado, como também de acreditar que esse Deus que deu o chamado é o Deus que vai suprir a cada momento, né? Então... o Rio Jordão, né? Deu o primeiro passo e aí se abre. Mas o primeiro passo, a atitude começa conosco. Começa conosco. A gente tem que colocar o pé na água e aí sim Deus entra em providência. Né? Mas eu percebo assim, pastor, que o camarada que tem essa chamada mesmo, ele vai permanecer, né? Lógico que ele pode ter períodos, né? Que ele toma um outro rumo por um tempo, mas a chama no coração... Permanece ali. A empolgação, a chama no coração faz ele retornar, né? E essas objeções também, elas podem servir como um fogo provador de Deus para depurar, né? Esse chamado mesmo. Porque de tanta gente, às vezes, que pode chegar, como você falou, pode ser que não seja da família, pode ser que seja pessoas em volta, na igreja local onde a pessoa participa. Enfim, pode ser mais variadas pessoas. Então, aqueles questionamentos, mas será que vale a pena? Enfim, ele está treinando o coração, né, desse obreiro para poder dizer, não, eu tenho convicção dessa chamada. Né? Independente do que digam aqui, eu sei o que Deus me chamou para fazer, né? Se você tem a convicção, se você tem a certeza que Deus lhe chamou para isso, nada pode lhe parar, né? A tua trajetória tem que... Tem uma história interessante de um corredor
que ele está correndo e a torcida sempre ao contrário, né? Do público, sempre ao contrário dos competidores. E teve um atleta que venceu, ele passou a linha de chegada. E quando ele foi o único que venceu, o único que passou, havia ali uma multidão de repórteres, né? Como é que você chegou? Como é que você conseguiu, né? Nenhum atleta venceu essa... E vieram perguntar para ele, como que você chegou? E aí uma pessoa próxima falou, você não vai conseguir entrevistá-lo. Por quê? Não, porque esse atleta, ele é mudo e ele é surdo. Né? Por isso que chegou. Então é interessante isso, né? Então às vezes você tem que dar uma de mudo e de surdo e ter convicção daquilo que Deus tem para sua vida e caminhar, continuar, né? Uhum. Porque não dá para esperar que todo mundo entenda também, né? Vai ter alguns que são sábios, que vão dar alguns conselhos, mas que mesmo assim no coração deles, eles não sabem o que Deus tá tratando no coração dessa pessoa, né? Exato. Mas é importante, achei interessante essa ilustração. E na tua caminhada nesse processo, teve alguém, assim, algum pastor, algum líder que te inspirou nessa chamada da itinerância? São muitos, né? São muitos. Olha, poderia citar alguns nomes aqui, né? Uhum. São bastantes. O meu pai, eu acho que é o principal deles, né? Uhum. Que eu vivenciei um pouco isso, né? Então eu sabia onde eu estava, estava me metendo, né? Porque eu sabia, a caminhada do meu pai foi muito mais intensa, ele foi até muito mais longe. E meu pai foi um motivador. E aí, durante a caminhada, Deus vai colocando pessoas, né? Vai colocando pessoas para te ajudar, para te instruir, para te... eu posso citar aqui, pastor Marcos Romano me deu muitas dicas. Eu lembro uma fala dele que marcou minha vida, assim, ele falou assim, Peterson, daqui adiante vai ter 2 tipos de pregadores. Aqueles que copiam as mensagens na internet, que só pega a mensagem e transmite. E aqueles que vão mergulhar em livros, Bíblia, vai ter a revelação da parte de Deus. Isso marcou minha vida, porque é de fato mesmo. Eu até entendo você pegar uma linha de pensamento de alguém, alguma coisa que daquele princípio, aí você estuda, você acrescenta muito mais. Agora, plágio, como tem acontecido, é meio estranho, né? Você tem um insight, né? Nossa, eu achei interessante isso aqui. Uma linha de pensamento, alguma coisa assim que você... Daquela ideia, aí você mergulha e faz a sua, né? Mas tem que ter estudo, tem que ter livros, tem que ter... Então, essa dica dele... Tem um pastor que já me ajudou bastante, que inclusive é do nosso campo, o pastor Daniel Pedroso. O pastor Daniel me indicou em bastante igrejas. Sou muito grato a ele pela iniciativa, né? Ele me ajudou com conselhos também. Pastor Carlos Eduardo, um camarada fenomenal, né? Que ele sempre também tem uma palavra de orientação, uma palavra de dicas para o seu crescimento, né? Ele poda como tem que ser podado, mas ele também é um incentivador. Enxerta para poder frutificar mais ainda, né? Eu recebi algumas orientações do pastor Carlos Eduardo, assim, que foi pro meu crescimento, foi para me ajudar de todas as formas. Pastor Arlindo Santana, dali do Almoço com Deus, eu tive um grande aprendizado com ele. Então teve vários pastores, né? Eu até tô sendo injusto de não citar o nome de outros, mas... Perdoem, vocês não foram citados, é por causa da memória. Verdade. Mas tem muita pessoa interessante. Pastor Eliandro Santana. Pastor Eliandro Santana também me ajudou bastante, me orientou bastante. Pastor Hermes Feitosa. Pastor Hermes Feitosa, um camarada também fenomenal, que acreditou no meu ministério, me abraçou, sabe? Ele me levou ao presbitério, me levou ao evangelista. O pastor Carlos Eduardo me levou a pastor, né? Na indicação dele, né? Ao crivo. Então, são pessoas que marcaram a nossa história, né? São pessoas que... Mas, diante de todos, a minha esposa, ela foi a minha grande conselheira, a minha grande orientadora, a minha grande parceira. Como eu disse, né? Foram 14 anos camelando, pegando ônibus até os extremos de Curitiba e região metropolitana, lugares distantes, lugares perigosos. Voltávamos de madrugada, às vezes, por falta de ônibus. Depois da meia-noite não tinha ônibus.
voltávamos de a pé do terminal em casa, de madrugada, debaixo de chuva. Meu Deus. Né? Então foi um período assim que eu tenho que relatar. Eu não costumo utilizar isso como autopromoção, né? Não costumo nas minhas ministrações. Raramente, às vezes eu dou um detalhe assim, bem resumido mesmo, porque eu não utilizo isso para se autopromover, né? Até porque no período da mensagem, às vezes te dão 40, 50 minutos, então é tão pouco para você vir com a Bíblia mesmo. A Bíblia precisa ser pregada, né? Você tem as cicatrizes, tem as marcas, tem as histórias, mas o público quer saber da Bíblia, quer saber o Evangelho, quer saber da palavra, né? Então eu raramente menciono o que eu estou falando aqui para o senhor nos púlpitos, né? É que aqui a gente tá abrindo um pouquinho dessa cortina da sua história e tentando entender, né? Mas é muito interessante mesmo, porque a autoridade do pregador não é do pregador, é da palavra, né? Exato, Se ele pregar a palavra, então ele tem autoridade, né? Você tocou numa questão aqui sobre a questão de pessoas que acabam plagiando mensagens, enfim, e falando sobre essa necessidade de estudo. Eu sei que você vai para vários lugares e cada lugar, por exemplo, alguém te dá uma demanda lá dizendo, olha, esse aqui é o tema do trabalho, né? Enfim, acho que, não sei se existe aí um 50-50. Não, fique à vontade, o que Deus colocar no teu coração. Ou não, a gente tem um tema. Como é que funciona para você quando eles te dão um tema? Você entende de cara que aquele tema, o pessoal orou, recebeu de Deus e está te transmitindo, ou às vezes no teu coração, fala, puxa, no meu coração não é essa palavra, eu tenho outra palavra. Como é que acontece na prática isso aí? Ontem mesmo eu conversei com a irmã Alzira, ela nos convidou, nos deu o privilégio de ser um dos mensageiros do Congresso do Ciclo de Oração do nosso campo, né? E ela me passou um tema. E assim, a forma como ela me passou o tema, a intensidade que eu entendi, falando, não, esse é um tema vindo dos céus. Joel, né? Joel, que ele fala sobre... Toca a trombeta. Toca a trombeta em Sião. Então, assim, agora, existem temas que dificultam pro pregador, que às vezes é tema fora do contexto, né? Às vezes é um tema que, se você lê um contexto ali, ele está dizendo outra coisa. Tem nada a ver, né? com... Então, é muito particular, muito peculiar cada situação, né? Existem temas que você entende que, não, realmente isso daqui, vamos mergulhar, porque tem algo muito interessante nisso aqui. E é até uma forma de Deus te dar novas mensagens, né? Você pegar a enciclopédia bíblica, concordância bíblica, dicionários, enfim. E faz uma exegese boa ali para tentar entender. Para extrair e mencionar. Agora, confesso que existem temas que dificultam demais. Se você dificulta demais. E às vezes te dão um tema e no próprio congresso nem é mencionado o tema. Não tem nada com o tema, não tem nada. Então, é muito no momento. Se você chegar e fazer a leitura, né, do ambiente, a leitura do que foi conversado antes. Acho que vai muito da orientação do coordenador, né? Esses bastidores antecipadamente. Se o coordenador for bem claro, falou, irmãos, como você mencionou, né? Queremos que o senhor pregue nesse tema. Queremos essa mensagem e tal. Ok. E desde que seja com antecedência. Já ocorreu de a pessoa há 3, 4 dias te dar o tema. O tema é esse aqui. Tipo, se vira. Eu confesso, pastor Eliel, que eu demoro um bom tempo para elaborar uma mensagem. Eu demoro demais. Eu não tenho essa habilidade de vou pregar essa aqui hoje à noite. Eu tenho muita dificuldade disso. Vou pregar esse texto aqui. Não, eu tenho que mergulhar, eu tenho que estudar, eu tenho que saber por quê, quando, da onde veio, né? Porque, quer dizer, você tem que ter um tempo. Tem que explorar bem o texto. Existem mensagens, pastor Eliel, que eu confesso para o senhor que eu demoro 2, 3 semanas para elaborar uma mensagem. Porque, às vezes, 30 segundos de informação no púlpito, você passou um dia inteiro. Só para aquele Só para 30 segundos de informação. Às vezes a pessoa nem pegou. Levantou, foi no banheiro, né? Mas para você resumir, compactuar, 30 segundos de informação, você ficou o dia inteiro estudando, pesquisando, lendo quem era, quem foi, por quê, né?
para na hora da mensagem ser resumido em alguns segundos. Uhum. Mas para você obter aquela informação, você pesquisou um bocado. Então eu demoro para elaborar as mensagens. Porém, eu sei, você tem a convicção e a certeza que primeiro tem o seu suor, tem a sua digital, né? E você tem convicção do que está falando. Uhum. Você tem a certeza do que está pregando. Lógico que tem pregadores e pastores que têm essa habilidade fenomenal. Ele estuda de manhã e à noite ele vem com conteúdo, com uma informação. Uhum. Mas é um dom dele, né? É um dom que Deus deu para ele. E algumas pessoas, às vezes, têm que... Um processo um pouquinho mais... Um processo um pouquinho mais longo, que é o meu caso. Eu demoro bastante. E por isso também do fato de você repetir a mensagem. Lógico que nunca sai igual. Uhum. Mas o fato de... O Billy Graham menciona isso, né? Que é para a mensagem ficar boa, você tem que pregar, repetir, né? E realmente é isso mesmo. Você vai lapidando, você vai enxugando alguns trechos da mensagem. Você vai acrescentando. Uhum. Então, eu tenho o hábito de repetir mensagens, embora lugares diferentes, lugares distintos, um público, né, distinto. Mas eu tenho o hábito de repetir mensagens, porque você vai melhorando, você vai lapidando, você vai aperfeiçoando, né? Uhum. E tem alguns que podem até pensar assim, mas repetir mensagem, né? Mas parece que a pessoa está trabalhando com um livro qualquer, né? A gente está trabalhando com a Bíblia. Exato, é infinito. Essa palavra viva, essa palavra transformadora. E esse tempo que você comentou de preparação, parece até que é como se estivesse sendo depurado dentro do próprio coração, né? Assentando dentro da própria alma do pregador. Verdade. Porque o volume de estudo, 2, 3 semanas, né? Você tem que juntar e ir condensando tudo aquilo até para você, 40, 50 minutos, no máximo. Acho que nem sei se você encontra isso, 1 hora de pregação, mas menos, geralmente Sim. menos do que isso. Mas você pegou 3 semanas de estudo, orou a Deus, se preparou dizendo, isso aqui, Senhor, que eu vou oferecer à tua igreja hoje. E eu percebo que às vezes é muito trabalho para você utilizá-la uma vez só. E o próprio evangelho, os evangelhos, né? Você vai ver que nos evangelhos sinópticos que tem a mesma mensagem em todos eles. Em visão diferente, né? Marcos teve uma visão diferente, Mateus teve uma visão do mesmo fato, né? Então você vai ver perspectivas da mesma situação, né? Você vai ver que a mesma mensagem, o mesmo fato, né? Com um olhar diferente. Então a própria Bíblia, ela repete. Eu gosto da palavra de Paulo em Filipenses 3, né? Que ele diz, não me cansa de dizer as mesmas coisas para vocês. Aí. É segurança para vocês, né? Paulo não tem medo de repetir uma mensagem, porque não está sendo repetitivo, simplesmente. Ele está sendo alguém que está reforçando as verdades. Abra um parênteses aqui, eu acho que até citei em algum podcast, uma palavra do saudoso pastor Lorival, que eu era bem jovem obreiro, e eu trouxe uma pregação, rapaz, daquela que você desce assim meio derrotado, sabe? Porque a gente fica olhando muito para a performance e menos para o efeito que a palavra vai causar no coração das pessoas. E quando eu desci, ele já de avançada idade, tinha sido pastor presidente num outro campo, e ele disse uma palavra que ficou guardada no meu coração. Ele disse, irmão Eliel, como é bom ouvir mensagens que a gente já ouviu tantas vezes, mas que a gente precisa ser relembrado. Eu nunca mais esqueci disso, porque trouxe ao meu coração essa certeza de que, independentemente até de quantas pessoas estão ali, às vezes de quão experientes elas são, se elas nunca ouviram essa mensagem, elas vão ser, né, alertadas sobre ela. Agora, se já ouviram, elas vão ser relembradas pelo Espírito Santo. Propósito. Ficou gravado no meu coração. Verdade. Maravilhoso. Mas, falando aqui sobre a questão de estudo, você tem algum roteiro básico? Por exemplo, toda vez que você vai preparar uma mensagem, você tem um caminho que você sempre segue, ou é diferente para cada ocasião? Cada ocasião, mano. Cada ocasião. Deus fala em coisas simples, né? Às vezes no dia a dia, coisas corriqueiras, você pode extrair uma mensagem daquilo. Curioso que, esses tempos atrás, você vê como Deus, ele mostra coisas ocultas, profundas, de uma forma simples, né? Eu tava na janela da minha casa e vi alguns passarinhos. E eu tinha um pedacinho de pão e 2 passarinhos brigando pelo aquele pedacinho de pão. E um bicava daqui, outro bicava de lá. Eles começaram a brigar entre eles. Por causa do pedacinho de pão. Aí veio um chupim, pegou aquele pedaço de pão e levou embora. E os 2 passarinhos ficaram brigando ali. E me veio algo na mente, né? Às vezes 2 pessoas estão brigando por algo,
brigando por um pedacinho de pão, e nenhum dos dois vai obter aquilo. Vai vir o inimigo e vai levar aquilo. Então, se não seria melhor repartir, ou, né? Mas então você vê, Deus me deu uma mensagem ali, né? Naquela situação simples, corriqueira. Eu falei, opa. E dali eu comecei a escrever algo. Que interessante. No seu dia a dia, né? Que interessante. No comum, né? Mas assim, a melhor forma de obter mensagem é lendo as Sagradas Escrituras, né? Você debruçar na Bíblia, ler com calma, com paciência, né? Reler. E ali o Espírito Santo vai mencionar, vai descer algo no seu coração, né? Você está lendo a Bíblia e de repente vai ter um texto, vai ter um contexto, uma história que vai arder no coração, vai queimar. Mas falou, opa, aqui eu vou ficar. Deus está me chamando para cá. Então, é muito peculiar, né? Cada mensagem tem uma história, tem um própria. porquê, tem, né? Então, é bem... E isso que é fascinante, né? Não há uma regra, um método. Para fazer mensagem tem que ser assim. Como se fosse uma fábrica, uma linha de produção de sermão. Às vezes Deus, ele vai te dar ideias quando você menos espera. Mas a principal forma é lendo as Sagradas Escrituras. E ali o Espírito Santo vai revelar coisas profundas, né? Amém. Que imenso. Eu ia te perguntar também se existe alguma mensagem no teu coração que você percebe que, de uma forma mais recorrente, ela retorna, né? Eu cito isso porque eu li num livro do Eugene Peterson, se eu não me engano, o Pastor Segundo Deus. Ele diz assim que o filho dele estava na igreja, ele é pastor, pregando. Quando chegou em casa, perguntou pro filho, o que você achou da mensagem do pai hoje? E o filho diz assim, foi a sua mensagem. Aí ele... Como assim a minha mensagem, né? E o filho saiu e foi. Aí, no outro dia se passou, o filho foi visitar uma outra igreja de um outro pastor. Quando chegou, perguntou para ele, como é que foi a mensagem do pastor? Foi a mensagem dele, pai. E aí ele ficou pensativo, o que isso significava? Ele entendeu que na vida de cada um, seja pastor, pregador, seja, né, um obreiro que transmite a palavra de Deus, existe uma tônica. Às vezes é uma tônica de vida, e às vezes é uma tônica de tempos, né? Como estações da vida, né? Você consegue pensar assim, em alguma mensagem que você percebe, olha, essa mensagem, volta e meia Deus me traz de volta ao coração, seja porque Ele quer falar contigo ou porque Ele quer que através de você isso seja transmitido a outras pessoas? Você consegue compartilhar isso? É interessante. Tem algo que mexe bastante assim, comigo, que é o seguinte... tem uma mensagem que eu ministro sobre a espada de Golias. Espada de Golias. Que a espada de Golias era uma arma na mão do adversário. Era o adversário que manipulava aquela espada, que utilizava aquela espada para ferir as pessoas, para ameaçar. Era um instrumento na mão errada. Então vem Davi, derrota Golias, derruba Golias, e a primeira coisa que ele vai fazer é tirar aquela espada das mãos do inimigo. E dizer, agora essa espada é minha. Agora essa espada me pertence. Será um instrumento de guerra na minha mão. Então eu costumo dizer que nós somos essa espada. Há uns tempos atrás éramos um instrumento na mão errada, na mão do inimigo. Era o inimigo que nos manipulava. Briga, se droga, arruma confusão. Quer dizer, era uma arma na mão do inimigo. Era ele que nos manipulava. E da mesma forma como Davi derrotou Golias e tirou a espada da mão do adversário, Jesus derrotou o inimigo que nos controlava, nos arrancou das garras do adversário e disse, agora essa arma é minha. Agora esse instrumento de guerra é meu. Esta arma será um instrumento para que eu vença o próprio inimigo e que vença outras guerras. Enfim, interessante. Eu costumo dizer que nós somos essa espada. Então, é uma mensagem que Deus sempre faz, eu retornar. Tipo, lembra de onde você veio. Até para isso, valorizar as pessoas. Né? Às vezes, você vê pessoas passando adversidades, problemas, e você olha para o seu passado e fala, oxe, mas ontem era eu vivenciando essa situação. Era eu com esse problema. Então, isso te dá um olhar bem mais misericordioso, né? Um olhar bem de compaixão. De tipo, meu irmão,
Vamos em frente. Vamos em frente. Caiu? Levanta. Segura. Vamos lá, que vai dar certo. Segura, vai com Deus. Deus vai te dar a graça necessária, a unção necessária. E vencerá. Então, toda essa situação faz você enxergar o próximo com outra ótica, né? Se hoje você olha ele como uma espada na mão do adversário, infelizmente, né, como você disse, Sim. vivendo uma vida degradante, mas ele pode se transformar numa espada na mão de Deus, como o teu próprio testemunho, né? Legal. É um fator bem, bem interessante. E eu costumo dizer que Deus usa os improváveis, né? Deus usa os improváveis. Né? E hoje em dia, a variedade de pregadores e suas mensagens é tão grande que todos podem ser alcançados, né? Às vezes uma pessoa simples lá do interior será alcançada com uma mensagem simples do interior. E às vezes uma pessoa que tenha um estudo, algo a mais, ele vai ser alcançado por aquele perfil também. Então cada pessoa vai se identificar com um tipo de mensagem diferente, né? Interessante. Nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu tenho 2 perguntas aqui que eu queria fazer para você. A primeira delas é se você tem alguma história. Eu sei que tem várias histórias, né? São 18 anos, como você disse, de caminhada aí na itinerância. Mas se tem alguma história que seja assim marcante no teu coração, que você diga, olha, essa história marcou minha vida e a partir disso alguma coisa em mim foi diferente nesse processo. Se você tiver, compartilha com a gente. Bem, além daquelas, né, que eu já mencionei, teve uma viagem que eu fiz para a cidade de Seringueiras. Seringueiras é em Rondônia. E foi uma viagem extremamente cansativa. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Assim, o voo atrasou. Começou aqui, né? Para mim chegar até o aeroporto de São José dos Pinhais foi uma dificuldade. Naquela época não tinha Uber, não tinha, né? E tal. Aí o voo atrasou. Em São Paulo também o voo atrasou. Chegou em Porto Velho, capital de Rondônia. Bem atrasado. Enfim, tudo deu errado, né? Aí peguei um ônibus de Rondônia de Porto Velho até Cacoal, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja equivocado na cidade aqui. Mas fiquei um bom tempo na rodoviária. Aí de lá peguei um outro... Não, acho que foi Ji-Paraná. Fiquei em Ji-Paraná. Peguei esse ônibus, fui até essa cidade que eu ia ministrar, em Seringueiras. E assim, exausto. Nesse período todo, deu mais de 24 horas que eu tô mencionando. Cansado, com fome, exausto. Dentro do ônibus, assim. Eu falei, rapaz, eu vou largar a mão. Isso não é pra mim, não. Sabe? Aqueles ônibus quase caídos aos pedaços. Meu Deus. Eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Eu vou parar. Isso aqui não é chamada de Deus, coisa nenhuma. Vou largar a mão. E quando eu concretizei, bati o martelo no meu coração, eu falei, não, chega. É a última viagem que faço. É a última. Acabou. Não quero mais saber disso. Quando eu tava na janela, não tinha ar-condicionado, né? Eu tava na janela com o corpo do lado de fora, aquele calor. Tentando pegar o vento, calor né? do norte do Brasil, aquele calor. E quando eu falei, vou parar, eu escutei muitas risadas no meio do mato. Eu tava numa estrada bem dificultosa. No meio do mato eu escutei como se fosse um grupo de pessoas no meio daquele mato dando gargalhadas. Ao ponto de eu chegar a me levantar pra ver, tipo, o que é isso aí? O que tá acontecendo, né? No meio do nada, no meio desse mato aqui. Desgargalhada de pessoas. Mas ali eu entendi que no mundo espiritual os demônios estavam festejando, cara, com a minha desistência. Com a minha desistência. Eu entendi que Deus, por um momento, abriu meus olhos espirituais. E entendi que quem estava festejando, quem estava se alegrando com a parada de um obreiro, com a desistência de um obreiro. E ali eu entendi, falei, não, eu preciso continuar, eu preciso prosseguir. E realmente foi um dos cultos, assim, extraordinários, marcantes da minha vida. Era uma cruzada evangelística. Foi uma benção, assim, ocorreu tudo bem.
Então Deus ele vai permitir situações assim que você chega ao extremo, para que você entenda o que é a graça, né? Quando você chega além das suas forças, além das suas limitações, aí Deus entra na sua providência. Agora Aí Deus fala, não, deixa que eu garanto. Muito bom. Então foi algo marcante, mas foram algumas, né? Teve algumas situações, algumas experiências assim que realmente foram marcantes, assim. Eu costumo dizer que todo momento que eu penso em parar, em desistir, vem uma voz interior dizendo, esforça-te. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, eu te ajudarei. Mas exige esforço. Exige a dedicação do obreiro. Exige a resistência, a resiliência do obreiro. Para que verdadeiramente ele suporte aquilo e aquilo se transforme num testemunho. Né? As tuas dores de hoje se transformarão na tua história amanhã, no teu testemunho de amanhã. Então, permita-me mais Claro, fica à vontade. para que o obreiro nunca se frustre, o pregador nunca se frustre. Vai haver dias que você não sairá tão bem, vai haver dias que você não conseguirá pregar com a eloquência que você desejaria, vai haver dias. E entender que convém que ele cresça e a gente diminua. Então, vai acontecer isso. Quantas vezes eu voltava frustrado em casa? Meu Deus, não preguei nada. Meu Deus, né? E aí vale a pena você ter pessoas ao seu lado que te oriente, que te instrua. Meu irmão, é só um dia mal. Amanhã vai ser diferente. Levanta e continua. Exato. Às vezes aconteceu isso justamente para você aperfeiçoar, justamente para você melhorar, para não ter aquela impressão de, eu estou bom. Não, a gente sempre está numa constante melhora, né? Então, para que o pregador nunca se frustre, nunca ache que, não prego mais, não quero mais. Eu costumo dizer que uma das provas que a pessoa tem uma chamada de Deus é o desejo da desistência. Por quê? Por causa do peso da responsabilidade. Há uma cruz nas nossas costas, há uma responsabilidade nos nossos ombros, né? Então, a maior prova que você tem uma chamada é o desejo de querer parar, mas nunca parar. Eu não estou suportando, mas dá mais um passo. Mas tá pesado, dê mais um passo. Né? Então, quer dizer, não dá para ir correndo, vai andando, não dá para ir andando, vai rastejando, mas prossiga. Esse peso é um chamado, é uma própria confirmação do chamado. É uma característica de que tem uma chamada, né? Quando o camarada entra muito, é fácil, é leve, isso aqui eu domino, isso aqui é comigo mesmo. Não, meu irmão, não é não. O evangelho é o contrário. Porque quanto maior é a nossa limitação, maior é a nossa dependência de Deus. Eu confesso, pastor Eliel, eu me sinto tão incapaz, não estou falando isso com pretexto de humildade, não. Eu me sinto tão incapaz de lugares onde Deus tem me colocado, que eu falo, Senhor, tem tanta gente superior, tem tanta gente com mais eloquência, com mais... Imagine, eu me sinto tão pequeno diante daquilo. Mas por quê? Porque é exatamente isso, esse é o sentimento. É de falar, Deus, me ajuda, socorro, eu não tenho condição. Senhor, eu não sei pregar, 18 anos pregando, e eu tenho a convicção que eu não sei pregar. Eu tenho convicção, eu falo, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria, me dá direção, porque eu não sei fazer isso, eu não consigo e tal. E é ali que você vai ver a graça de Deus, é graça, não é por mérito. Lógico que tem esforço também, tem o seu esforço, né? Uma coisa não anula a outra. Tem o seu esforço, tem a sua dedicação. Tem algo que me marca muito, que numa batalha de Josué, a Bíblia diz que aquela batalha que Deus para o sol, para o sol não, desculpe, para ali o sistema solar, digamos, né? Deus parou aquilo. Nessa batalha que Josué está lutando contra 10 reis, a Bíblia diz que mais foram mortos pela saraiva, pela chuva de pedras que Deus enviou, do que mortos pela espada. O que isso representa? Que o exército de Josué teve que pegar na espada, teve que ir para a guerra, teve que ir para o confronto. Eles se esforçaram, eles suaram, eles pelejaram. Mas o fator determinante da vitória foi a chuva de pedra de Deus. A intervenção de Deus. Então, quer dizer, você terá que pegar na espada, você terá que enfrentar o inimigo, terá que ter coragem, terá que ter disposição de entrar numa guerra. Porém, não é isso que vai te dar a vitória. O que te dará a vitória será a intervenção divina, a chuva de pedras.
Então eu guardo isso no meu coração. Uhum. É Ele que dá vitória. Eu tenho as minhas limitações, mas é Deus, se Amém. não for Ele. Amém. É a palavra de Deus a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Fraqueza. Se tem fraqueza, tem poder. De fato. Pastor Peterson, eu sei que tinha muito mais coisas que a gente podia conversar e vai ter uma próxima oportunidade. Amém, pastor. Pra gente desenvolver outros temas aqui, mas eu quero agradecer de coração Amém. por esse tempo que você dedicou, de compartilhar um pouquinho. Olha, eu fiquei até emocionado que você compartilhou parte da tua história que, né, geralmente não é colocada né, para fora, enfim, mas eu sei que isso vai surtir como bênção na vida de muitas pessoas, para dizer que essa espada que estava lá fora, sendo utilizada nas mãos do adversário, foi trazida por Deus, restaurada, e hoje é uma espada poderosa para poder fazer com que a mensagem do evangelho chegue aos corações. Que Deus continue abençoando a tua vida. Obrigado, pastor. Abençoando teu ministério, a tua esposa, aonde quer que você esteja. Que Deus faça resplandecer a luz dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Amém? pastor. Obrigado, viu? De Eu coração. agradeço, meu querido. Amém. Até a próxima. Foi um se privilégio. Deus quiser. E para você que nos acompanhou até aqui, considere, se você não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Aqui embaixo tem o linkzinho, compartilha, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que nós tivemos nesse momento aqui de conversa, esse bate-papo muito especial, é edificante para você e também para outras pessoas. Compartilhe isso, eu tenho certeza que muita gente será abençoada e alcançada. E eu te aguardo no nosso próximo episódio. Fique com Deus e um grande abraço.